Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a esta quinta-feira, a última quinta-feira de lives. Vamos terminar aqui este mês de julho. Vamos conversar hoje com a Petra Tavares, uma colega psicóloga clínica que nos vem falar de um tema muito interessante e espero que vocês estejam deste lado muito entusiasmados para poder escutar com o coração, escutar com uma mentalidade empreendedora, ativa, para perceber se a mudança começa efetivamente na nossa mentalidade e se a mentalidade influencia a nossa mudança. Vamos tentar perceber aqui este ciclo. Eu vou aguardar que a Petra chegue para ela poder conversar comigo e com vocês sobre este tema, perceber a visão que ela tem deste tema para aumentar aqui a nossa saúde mental e emocional. Vou aqui esperar que ela chegue um bocadinho. Espero que vocês estejam bem. Aqui já esta quinta-feira, a terminar mais um mês, um ano a passar assim bem rápido. A Petra já chegou. Que linda, seja bem-vinda. Vou aqui dar início da Petra para chegar aqui até nós. Olá, Petra, boa noite, obrigada, muito feliz por estar aqui. Que bom, ainda bem entusiasmada aqui a emoção, Sim, a espelhar a emoção da Petra, cheia de vida, que bom. e tu? Bem-vinda, Petra, estou bem, Obrigada, estás obrigada. bem? Nada. Tá, tudo bem, Conseguem-me obrigada. ouvir bem? Estão a ouvir bem? Eu consigo. Vamos tentar perceber se as pessoas que nos estão aqui a acompanhar e as pessoas que estão a entrar se conseguem nos escutar condignamente para poderem Yes. receber toda aqui esta informação, para poder aqui dar estas pílulas de consciência, pílulas psicológicas para a nossa saúde mental. Nada melhor que este medicamento natural de boas partilhas. Mesmo, já viste? Não há nada como conteúdo aqui disponibilizado para as pessoas aqui terem reflexões e insights e mudanças, né? Acima de tudo. Que bom, que bom. Ninguém disse nada, mas penso que as pessoas devem Então, deve estar a ser porque isso não está escutar. bom. Exatamente. Ok, Se não ok. tivessem, acho que já tinham dito. Está Exatamente, tudo está tudo ok. ok. Obrigada, Orquídea, tão querida, sempre presente e aqui também a dar sempre a sua palavra e a sua ajuda, e a Raquel também. Muito bem, bem-vinda, Petra. E então vamos lá tentar perceber quem é a Petra. Conta-me um bocadinho de ti e para as pessoas também que estão aqui que não te conhecem ou que elas te conhecem poderem te ficar a conhecer mais um pouco. Conta-nos. Então, Petra é uma jovem mulher, empreendedora, trabalhadora. É uma filha, irmã, amiga, psicóloga clínica, coach. Gosto muito de trabalhar na área onde trabalho atualmente, gosto muito de trabalhar com pessoas, sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, por todas estas questões que nós também vamos falar aqui hoje. Então, basicamente, o meu objetivo aqui neste mundo, neste Instagram e no meu dia-a-dia é conseguir impactar a vida das pessoas de uma forma um pouco mais positiva, para que elas tenham uma vida mais leve e mais intencional, acima de tudo, porque até um bocadinho como nós vamos falar aqui hoje, acredito que todos nós temos capacidade e temos competências para construir a vida que nós queremos viver. Então a Petra foca-se muito nisso. E essa é a Petra. Que giro, Com que giro. 1500 mais coisas, não é, envolvidas, mas acho que isto é o meu resumo de quem é que eu sou. Olha, e que mentalidade tem a Petra? A Petra tem uma mentalidade muito para a frente. Falando em termos técnicos, hoje até vou falar um bocadinho aqui sobre isto, tem uma mentalidade de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, de superar obstáculos, mas nem sempre foi assim. E deixar isso salvaguardado, que nem sempre foi assim, mas realmente eu as considero uma pessoa com uma mentalidade e com uma cabeça às vezes mais à frente do que aquilo que o corpo consegue aguentar. Assim. Porque tem muita ambição e quer concretizar muitas coisas e o corpo não consegue corresponder Exato. porque precisa de tempo para assimilar e para digerir. Exatamente. Precisa de tempo, precisa de descansar, precisa de dormir. E não pode fazer tudo às vezes aquilo que a cabeça quer, não é?
É um traço comum, portanto eu vou aqui agarrar neste traço da Petra, porque eu também me sinto muito assim, o corpo realmente não corresponde muito com esta mentalidade empreendedora, esta mentalidade que quer fazer acontecer toda a sua mudança, toda a sua evolução, e efetivamente as coisas vão gradualmente, e por isso é que o corpo também não aguenta, porque ele pede mesmo vamos fazendo as coisas devagarinho, porque nós também, o Uhum. crescimento é feito devagarinho e nós temos Exatamente. ciclos para concretizar tudo também o que a nossa mente nos pede. Então o nosso corpo acaba por ser aqui um bom sinal de se calhar ainda não é este momento para fazeres o que estás a pensar, mas Exato. efetivamente o corpo aqui acaba por autorregular muito esta mente que também é muito de crescimento, é empreendedor, que realmente eu também me sinto coordenada com o que tu estás a dizer. Para quem não me conhece, eu sou a Stephanie, psicóloga clínica, também sou filha, portanto, sou filha do mundo, filha dos meus pais, sou uma pessoa muito curiosa, muito exploradora, gosto imenso de aprender e de ser curiosa com o que se passa à sua volta, e efetivamente é psicóloga clínica, é uma das funções da sua missão e do seu propósito desta vida, e um dos propósitos a nível profissional é estar ao serviço de pessoas. Como eu costumo dizer, eu não trabalho para números, trabalho para pessoas, e efetivamente é cada vez mais a minha missão enquanto profissional e este propósito. E depois tenho outras missões a título individual e pessoal, mas que também se espelha muito na profissão, porque às vezes há aqui uma grande simbiose. Sou psicóloga clínica, apanho aqui várias gerações, desde crianças a séniores, faço psicologia clínica privada, como trabalho numa instituição, faço também projetos de retiros, de eventos em veleiro, portanto, como aconteceu no fim de semana, no sábado, trago um bocadinho a mudança e a transformação da mentalidade para fora do gabinete. Efetivamente mudando as nossas emoções, a nossa forma de pensar e, consecutivamente, mudar aqui a nossa forma de agir, ou seja, alavancar aqui esta saúde mental e Uhum. emocional para um contexto in loco, na comunidade, portanto, que também muitos benefícios nos traz. Portanto, eu gosto de trabalhar de forma individual, mas também gosto de trabalhar de forma grupal. E então trago aqui uma Ai, panóplia de coisas muito engraçadas que vou desenvolvendo ao longo daqui da minha carreira, que já é há algum tempo. E como eu costumo dizer, a imagem corporal não diz muitas vezes a idade, não a é? idade. Eu quando chego às vezes às escolas, lá vai a aluna, ok, está tudo bem, sou aluna, e quando tenho que ser aluna também, eu sou com muita graça. Mas efetivamente muitas pessoas dizem, mas tens um ar tão novinho, pois, mas já tenho aqui alguns anos de experiência, mas que seja assim eterno esse ar novinho, porque Mesmo. também é um espelho da nossa mentalidade. Totalmente. Exatamente. Olha, minha querida Petra, tínhamos aqui alguém já com uma Eu fiz questão. uma pergunta, Sim, exatamente, eu tinha visto também, por- entretanto perdia. porque a ansiedade transtorna tanto a nossa mentalidade. Eu penso que isso vai Uhum. ser respondido ao longo daqui Ao da, longo da da live, nossa exatamente. conversa. Petra, o que é que nos queres dizer acerca da mudança, da mentalidade? O que é isto? Olha, o que é a mentalidade? É basicamente a nossa tendência de como é que nós pensamos e de como é que nós encaramos a vida. E eu gosto muito, até quando perguntaste o tema, falei sobre este tema, porque é a primeira coisa que eu trabalho com qualquer pessoa e foi a primeira coisa que mudou também a minha vida. E eu vou trazer aqui muitos exemplos também pessoais, porque acho que isso também traz mais vivência e mais realidade àquilo que nós vamos falando. Que realmente, como eu estava a dizer há bocadinho, eu tinha um padrão comportamental, um padrão de pensamentos muito, muito fechado, muito tipo mente fechada, muito, ok, é isto e eu vou ficar por aqui. Então, e esse tipo de mentalidade acabava por trazer resultados para a minha vida que eu não gostava e que eu não queria. E muitas vezes também quando nós temos esta mentalidade fixa, esta mentalidade pequena, por assim dizer, não é? Entre aspas, nós acabamos por colocar muita culpa no externo, muito a vida isto e a vida aquilo, e os outros isto e os outros aquilo, e as oportunidades não surgem. Então isso acaba por impactar a forma como vou ver o mundo e vou ver a vida.
E aqui eu acredito que a mentalidade é o início de tudo, por assim dizer, e de onde começa a verdadeira mudança, porque é como aquela frase que nós costumamos dizer, que não é aquilo que acontece, mas é como é que eu interpreto aquilo que me acontece. E essa interpretação vem de onde? Vem da forma como eu vejo as coisas, vem da minha mentalidade, vem das minhas crenças, vem dos meus pensamentos. E podemos ir falando um bocadinho sobre isto ao longo da live. Então, esta mentalidade é realmente a forma e a tendência que eu tenho a como encarar a vida. Como encarar os obstáculos, como encarar os problemas, como encarar as minhas emoções, como encarar as situações. E até pegando aqui na pergunta que foi feita, na época que a ansiedade nos transtorna tanto, aqui os nossos pensamentos. E eu acredito que acaba por ser aqui uma dualidade, que é aquilo que eu sinto afeta aquilo que eu penso, que vai afetar a minha mentalidade e, e a forma como me vejo a mim, e também a forma como me vejo e a forma como eu vejo o mundo vai afetar a forma como eu me sinto diante do mundo. Se eu sou uma pessoa que tem uma mentalidade de que independentemente de tudo aquilo que eu faça, nunca nada vai correr bem, independentemente daquilo que eu faço, eu nunca vou conseguir ter sucesso, eu nunca vou conseguir ter a profissão que eu quero, por exemplo, eu diante dessa situação eu vou sempre sentir-me ansiosa quando eu for à procura de um trabalho, quando eu for em direção a um novo projeto, a uma entrevista de trabalho. Porquê? Porque eu tenho a mentalidade e tenho um mindset de que eu não vou conseguir fazer aquilo. Então isso também vai impactar as minhas emoções. Da mesma forma, se eu me sentir sempre ansioso diante de determinadas emoções, isso também vai afetar a forma como me vejo. Eu vou começar a ver-me como uma pessoa insegura, como uma pessoa que não é capaz, como uma pessoa que não consegue. Então acaba por ser aqui uma dualidade, até já respondendo aqui à pergunta que foi feita há bocadinho. Não sei, entretanto, respondi à pergunta que me fizeste. Se não responder, ele pode aqui voltar a fazer a Sim, questão. Ou seja, é exato. uma predisposição psicológica que a pessoa tem para encarar ou até mesmo para julgar a situação. É isso? Achas que a mentalidade é Exatamente. efetivamente um estado mental que corresponde e que tenta especular e que tenta um bocadinho dar aqui conteúdo à nossa vida, sentes isso, que a nossa mentalidade é efetivamente essa predisposição para encarar as coisas como solução ou problemas, ou como é realmente este mindset, não é? Que está aqui Exatamente. dentro, que pode ser evolutivo ou regressivo. Exatamente. E Uhum, aqui uma dica que eu também deixo já é que nós muitas vezes pensamos, não, eu penso assim e eu vou pensar assim para sempre. Não, uhum, tu podes treinar o teu cérebro para começar a pensar de outra forma. E não é porque tu hoje tens um tipo de mentalidade ou tens determinadas crenças sobre ti, ou vês o mundo de uma forma muito dark, muito negativa. Isto não uhum, quer dizer que tu vais pensar assim para sempre. Se tu realmente, ok, eu reconheço que eu até tenho aqui uma mentalidade que eu gostava de mudar a forma como eu penso, eu gostava de mudar a forma como eu encaro o mundo. E às vezes há pessoas com essa queixa, pois eu sou uma pessoa muito negativa, eu tenho tendência sempre a ver o mundo de uma forma muito negativa. uhum, Ok, então se calhar temos que começar aqui a mudar a forma como tu olhas para ti, a forma uhum, como tu olhas para os outros, a tua visão sobre o mundo, uhum, o teu mindset, a tua mentalidade. E isso é treinável. Porque aqui também é algo que eu já quero aliviar, né, as pessoas e que muitas vezes nós pensamos que a culpa é nossa. Nada é do nada. Então a mentalidade que eu muitas vezes desenvolvo não é simplesmente porque eu nasci assim. Eu aprendi uhum, assim, não uhum, é? As crenças elas foram se formando ao longo do tempo, aqui com determinadas experiências, com determinadas vivências, com coisas que eu aprendi dos meus pais, com coisas que eu aprendi, com experiências que eu tive na escola, e eu fui construindo ali um determinado tipo de mentalidade. E quando eu chego à idade adulta e eu vejo, ok, pensar assim não me vai levar a lado nenhum, ou pensar assim não me vai fazer atingir os resultados que eu quero, então, será que se eu começar a encarar o mundo de outra forma, será que se eu começar a pensar de uma outra maneira, eu consigo sentir-me de outra forma, eu uhum, consigo ter resultados diferentes. Então é deixar também muito isto aqui, que é treinável, que não é porque eu identifico que não, eu já vi que o meu padrão de pensamento é assim, que eu tenho tendência a pensar sempre assim, a reagir sempre assim, eu não posso mudar isto. Não, posso mudar. uhum. É Se eu quiser modificável, por isso é mudar. que é mudança, é Exatamente. agir para. Exatamente. E há aqui uma Aham, pergunta que, normalmente, quando as perguntas são bem feitas, existe mudança. E é uma das aham, perguntas que eu costumo sempre fazer não é porquê que tens que mudar, é para quê. Não é porquê que eu aham, tenho que mudar, é para quê que eu aham. tenho que mudar. Porque quando nós percebemos a razão do para quê mudar, nós percebemos que temos que mudar efetivamente a nossa forma de estar. Se calhar aquele Hum, pensamento mais pessimista que foi angariado através da cultura, da sua educação, da sua modelagem, efetivamente, em termos de crescimento, mas se depois nós auscultarmos efetivamente esta razão, será que vale a pena ter este estado pessimista que eu aprendi? Será que é isto hum. que me vai
favorecer o meu crescimento. Portanto, há aqui toda uma construção de mentalidade de crescimento em que vai se contrapor com a mentalidade conservadora, que penso que é um bocadinho aquilo que tu tinhas na altura, que efetivamente era uma mentalidade conservadora que não te levava a atingir o teu propósito e os teus objetivos de vida, que tu disseste muito bem, é alterável. Portanto, há Exatamente. possibilidade de alterarmos esta situação. Como também há, efetivamente, a possibilidade de alterar a nossa mentalidade, que vai influenciar todas as nossas emoções e os sentimentos. Porque agora eu estava aqui a fazer este paralelismo, porquê, Petra? Porque estava aqui uma pessoa a dizer como é que eu faço para deixar de ser ansiosa. Portanto, há um padrão de pensamento que aqui está com um ciclo vicioso, num piloto automático, que precisa de mudar. Portanto, e essa mudança, quando nós percebemos a razão para que é que eu tenho que mudar, porque isto não está a resultar, é que vai ajudar a transformar aqui a nossa mentalidade, que vai ajudar a atenuar estes sentimentos que acabam por estar adoecidos e que acabam por precisar de um colo e de uma visão diferente. Exatamente. E estás a falar nisso é muito interessante, porque muitas vezes nós vimos com a queixa, as pessoas até vêm com esta questão, ok, eu sinto-me muito ansiosa, não entendo o porquê, ou então eu estou super insatisfeita com a vida que eu estou a levar e não entendo o porquê, eu sinto-me sempre triste, eu choro constantemente e não percebo o porquê. E quando tu vais fazendo o rewind, tu tipo vais voltando ali para trás, tu vais ver que tudo vem do quê? Da minha mentalidade, tudo vem do quê? Das minhas crenças, da forma como eu vejo o mundo. Por exemplo, vou pegar aqui na questão da ansiedade. Claro que a ansiedade é um mundo, mas uma pessoa que tem tendência sempre a ver as coisas, por exemplo, eu tenho muita necessidade de controle. Não, as coisas têm sempre que correr como eu quero, se não correrem como eu quero, já entra ali uma tempestade no copo d'água. Ou então são pessoas que têm muita tendência a assumir o erro como uma identidade delas, tipo, se eu erro em alguma coisa é porque eu realmente não devo valer nada, é porque eu realmente nunca vou conseguir, e tu assumes aquilo para ti. Isto é o quê? Isto tudo começa nos nossos pensamentos, tudo começa nas nossas crenças, tudo vem daí. E a forma como eu penso diante de uma determinada situação vai influenciar a forma como eu me sinto. Imagina que eu vou pegar aqui outra vez numa entrevista de trabalho, eu vou em uma entrevista de trabalho e aquilo não corre como eu estava à espera. Eu posso interpretar aquilo de duas formas, que é, eu não me preparei para isto não é para mim, eu nunca vou conseguir ser bem-sucedido, eu nunca vou conseguir trabalhar naquilo que eu quero, e isso despleta-te o quê? Raiva de ti própria, ansiedade, tristeza, desilusão, frustração. Agora, se olhar para aquilo, não, as coisas acontecem como tem que acontecer, existem muitos nãos na vida, há mais nãos do que sims, a próxima oportunidade vai ser melhor. Ou seja, é a forma como tu interpretas a situação que te vai fazer sentir de uma determinada forma e isso depois vai influenciar como é que tu vais encarar a tua vida e os resultados que tu vais ter lá na frente. Ou seja, a forma como eu me sinto é sempre de acordo com aquilo que eu interpreto, é sempre de acordo com as crenças que eu tenho e de acordo com a mentalidade que eu tenho. Então é muito engraçado fazer este exercício com as pessoas, porque muitas vezes nós não temos noção, nós só conseguimos sentir, ver o coração a palpitar, as mãos a suar, eu sinto-me ansiosa, já acordo ansiosa, ok, mas isso vem de onde? Como é que tu vês o mundo? Como é que tu encaras as falhas? Como é que tu encaras os erros? Como é que tu te encaras a ti? Não é? Quando tu olhas para ti, o que é que tu vês? Quais são as lentes com que tu olhas para as situações? Não é? E vem sempre daí. É muito importante o que tu estás a dizer. Pessoas bonitas que estão aqui a ouvir-nos, é estas as perguntas que têm que ser feitas. Perguntas certas levam a respostas. Mais vale fazer uma pergunta bem, porque senão andamos à procura das respostas numa pergunta errada. Então, estas são as perguntas corretas para se fazer, para perceber o que é que está por trás do véu da ansiedade, da raiva e da tristeza. Ok, é muito, muito importante. Olha, diz-me uma coisa, esta nutrição mental, desta mentalidade tão empoderada, tão de crescimento, ajuda-nos muito a ter uma maior capacidade de ser flexível, tolerante, ter uma maior capacidade de resolução de conflitos, resolução de problemas, de desafios, leva-nos a assumir que o mundo tem imensas soluções, que o mundo tem imensas coisas para se poder fazer. Então sentes que a mentalidade vai influenciar a nossa mudança? 100%. Porque é como tu estavas a dizer, por exemplo, uma pessoa com um mindset fixo é uma pessoa que evita desafios. Então, do género, se eu estou diante de uma coisa nova, estou ali diante de um desafio, diante de uma oportunidade, se eu tenho um mindset fixo, que é um mindset muito ligado a crenças limitantes e a coisas que me deixam ali muito estagnada, a pensar que eu não consigo, eu não vou em direção àquele desafio. Vou dar um exemplo muito claro. Quando eu tinha um mindset mais fixo, né? Tinha um mindset assim, mas não tanto de crescimento e desenvolvimento,
eu já tive muitas pessoas a dizerem-me, a Petra faz isto, Petra faz aquilo. Há imenso tempo, a minha irmã e a minha mãe já me tinham dito, Petra, abre uma página do Instagram e não sei o quê, divulga o teu trabalho e blá, blá, blá. Só que a Petra estava ali, não, eu não sou capaz de fazer essas coisas, isso é para os outros, isso não é para mim. Isso dá certo para os outros, não dá certo para mim. Ou então, e se eu começar e não der certo? E se ninguém gostar de mim? E se as pessoas me rejeitarem? E se eu não saber falar? E se eu não saber isto? E se eu não saber aquilo? Ou seja, evitar ali o desafio, que é mindset fixo. Quando, de certa forma, eu comecei a sentir-me insatisfeita com os resultados que eu estava a ter na minha vida, ou seja, não começou por eu perceber, se calhar eu tenho que mudar a minha mentalidade. Não começou por aí. Começou por eu perceber, ok, eu não estou lá muito satisfeita com os resultados que eu estou a ter. Então aqui alguma coisa se passa. Alguma coisa aqui eu tenho que começar a analisar de forma diferente. Porque eu até via que eu era vamos chamar uma miúda, né? Uma miúda com competências, uma miúda que até estudou, né? Que até tem aqui algumas qualidades, por assim dizer. Mas porquê que eu não conseguia desbravar? Porquê que eu não conseguia, estás a perceber, avançar? E isso frustrava-me. Então chegou ali a um ponto que eu percebi, ok, que alguma coisa tem que mudar. O que é que eu comecei a ver? Comecei a ler sobre o assunto, comecei a ver lives sobre o assunto, comecei a querer saber mais e a ver o que é que eu precisava de fazer para ter os resultados que eu queria ter. E aí, o que é que uma pessoa começa a ouvir? Mindset, mentalidade, crenças, não é? Esse tipo de coisas que te remetem tudo para a forma como tu vês o mundo. E eu comecei a ver, ok, se calhar eu tenho que mudar a forma como eu estou a olhar para mim, a forma como eu estou a encarar os desafios e a forma como eu estou a encarar até mesmo os erros que acontecem. Porque era muito aquele medo de errar, de se eu começar e falhar, se eu começar a errar, será que o que é que isto diz sobre mim? O que é que isto vai dizer sobre mim? Não, calma, não vai dizer nada, vai dizer que eu sou um ser humano e que está tudo bem se eu errar, está tudo bem se eu falhar, é normal, é esperado, não é? Ninguém é perfeito. Isto para dizer que foi a partir de eu querer essa mudança e de ver, ok, mudança não vai acontecer enquanto eu não mudar a forma como eu olho para mim, a forma como eu olho para os desafios, porque eu olhava para os desafios com muito medo, sabes? Já era tipo, não. Porquê? Porque onde eu estava, na minha zona de segurança, não é? Na minha zona de conforto, ali toda safety, nada mudava, mas eu sabia fazer aquilo. Tipo, eu estou bem aqui. Quando eu estiver aqui, eu não vou falhar, porque eu consigo dominar esta área. Ir para um desafio significava, estou sujeita a falhar, estou sujeita a errar, então eu não quero ir para aí. E expor-me, é? e expor-me E aos olhos dos expor-me, né? outros. Exatamente. Então eu não quero ir para aí. Eu fujo dos desafios. Diante de um obstáculo, esquece, não dá, vou desistir. Então mudar a forma como olhava para mim, a forma como olhava para os desafios, foi totalmente aqui o ponto-chave para eu conseguir ter então a mudança que eu estou a ter e que ainda quero ter na minha vida. E cada vez que eu me sinto bloqueada, a primeira coisa que eu analiso é, Petra, como é que estás a encarar a situação? Tu vais perguntar a tua mentalidade. Mente aí Exatamente. em cima, o que é que está a acontecer? Exatamente. O que é que se passa aí? Exatamente. Então aqui já estás a dar também algumas opções às pessoas de como fazer. Então, quando nós temos uma mentalidade conservadora, como foi o teu caso, pelas tuas aprendizagens e pelos teus gatilhos emocionais, pelos teus bloqueios, pelo teu controle, pela tua vulnerabilidade, porque nós todos temos isto, portanto, nós somos um espelho uns dos outros, portanto, efetivamente o que nos acontece a nós também acontece aos outros, pode não ser da mesma maneira, mas a base está lá. E efetivamente, se há um processo de mudança e de alteração, é porque houve ações para tal. E significa que tu tiveste ações para ter uma mentalidade mais empreendedora, mais evoluída e realmente nutrir a tua mente com efetivamente coisas agradáveis e que tu foste à procura de aprendizagem. Então tu criaste aqui uns hábitos para mudar esta mentalidade. Queres me Ela falar um fala de bocadinho? hábito, adoro. Quero. Guarda só essa palavra hábito e deixa só responder aqui um comentário. Sim, Acho que claro que sim. a pessoa disse assim, acho que todos estes temas se tornam num círculo vicioso, tipo ganância. Queremos aprender e saber mais e mais. Se calhar vou pegar nisto aqui, eu não vejo tanto como ganância, vejo como ambição. Porque eu não quero aprender, vou falar para mim, né? Eu não quero aprender e não quero saber porque, não, eu quero ter todo o conhecimento do mundo. Não, eu quero aprender e desenvolver naquilo que faz sentido para mim. É do género. E como começou a frustrar foi isso. Eu estou a viver uma vida agora, eu quero viver esta vida, mas tipo, eu preciso de saber mais, eu preciso de aprender, eu preciso de mudar por mim. Não porque eu quero ter todo o conhecimento, ou porque eu quero aprender tudo e mais alguma coisa, ou porque nada é suficiente. Não, é porque eu quero mais. Não é aquela questão de que isto não é suficiente para mim, é eu quero mais para mim.
Então, a partir do momento que eu começo a ver que eu quero mais, eu começo aí a perseguir isso. Uhum. Aqui a ganância, efetivamente, o que é que podemos ressignificar, neste caso, a ganância, o que é para ti, o que é o crescimento, ou podemos construir também aqui uma mentalidade capitalista. Portanto, há efetivamente algumas mentalidades capitalistas que querem mais e mais e mais, e há aqui uma ambição desmedida, nesta Exato. mentalidade. Agora, o que nós temos que perguntar à nossa mentalidade é se ela é saudável ou não. E Aham. se efetivamente precisamos de ter uma mudança ou não, porque há mentalidades que estão Exato. estanques e que não precisam de mudança porque E está efetivamente tudo não bem. sentem essa missão, esse propósito e naquela fase de vida não é necessário. Isto depois depende de cada fase. Agora temos que perguntar à nossa mentalidade: está a ter sucesso? É isto que é para acontecer? Estamos confortáveis? Porque efetivamente há pessoas que estão confortáveis na sua mentalidade conservadora, na sua mentalidade capitalista, está tudo certo, nós não estamos aqui a indicar quem é que tem uma mentalidade correta ou incorreta, não é isso? Porque nós então estávamos a fazer o contrário da mentalidade, que já estávamos aqui a julgar, não é? Então Exato. nós efetivamente não queremos julgar, nós queremos perceber o que é que nós queremos fazer. E o que nós queremos fazer já é uma mentalidade, que é isto é suficiente, chega ou eu preciso de agir e de mudar? Por isso é que o tema era, será que a mudança começa na nossa mentalidade? Se nós precisarmos de mudança, o que é que precisamos de fazer? Então Exato. precisamos de ir à mentalidade, perguntar se ela está adequada e funcional àquilo que nós queremos atingir ou não. Se tiver, tudo certo. Se não tiver, o que é que podemos fazer? Exatamente. Exatamente. Acho uma coisa muito importante que é não queremos mudar, né, ninguém, nem mentalidades, está tudo bem, não é? Uhum. Lá está, se eu estou bem como estou, para que é que eu vou mudar? Se eu me sentisse confortável como eu estava, tipo, está tudo bem, eu nunca iria procurar esta mudança. Eu só procurei esta mudança exatamente porque eu vi, ok, aqui há alguma coisa que me está a bater bem. E às vezes nós nem sabemos muito bem o que é. Só temos aquele feeling, opá, eu não me sinto bem. Não, alguma coisa aqui tem que mudar. E se eu não sinto isso, é claro que está tudo bem. Exato. E agora ainda me lembrei outra situação. É claro que há mentalidades que, por exemplo, eu queria mudar. Eu queria Uhum. mudar as mentalidades conservadoras que julgam as pessoas pelas suas faixas etárias, pelo seu poder económico, pelos seus gostos pessoais. Eu queria uma humanidade mais amorosa, bondosa e com respeito das Uhum. diferenças. Não é respeito das igualdades, é respeito das diferenças, em que as pessoas pudessem assumir a sua liberdade e serem felizes. Essa mentalidade eu gostaria de Uhum. mudar. Agora, eu tenho que perceber se aquela pessoa quer mudar essa mentalidade, porque se a mudança é agir para, tem que ser essa pessoa individual a agir para. Não posso ser eu, o coletivo, a Exatamente. agir por ela. Uhum. É claro Exato. que tudo o que for individual vai agir para um coletivo. É óbvio. Agora, se o coletivo não quer mudar, a única coisa que nós podemos fazer é mudar a nossa. Exatamente. E Exatamente. efetivamente é claro que há mentalidades que não ajudam a avançar, a alancar, a evoluir, é verdade, mas nós também temos que, se nós queremos o respeito, nós também temos que saber respeitar essa mentalidade que ainda não está no seu processo de transformação. E isso estás a dizer é muito importante porque nós muitas vezes extrapolamos a linha que separa, porque eu mudei, tu também tens que entender que é assim. Tu tens que ir e bora, e vai, e tu consegues, e não sei o E quê, faz-te calma. bem, e faz-te Essa pessoa não bem. está nessa frequência, essa pessoa Uhum, não caiu a ficha. E a prova disto também que aconteceu comigo. Durante quanto tempo é que me disseram, Petra, vai, bora, tu consegues, e faz isto e faz aquilo. Eu não estava nessa frequência, não fazia sentido para mim. uhum, E a prova disso é quando fez sentido para mim, ninguém teve que me dizer Petra, vai, eu fui, porque uhum, fez sentido para mim. Então, isso também está a dizer muito importante, eu saber que eu ter mudado a minha mentalidade não quer dizer que a outra pessoa vai mudar. uhum, E às uhum, vezes isso também implica depois fazer algumas escolhas na nossa vida, não é? uhum. Porque há pessoas que Selecionar. não respeitam, Uhum, exatamente, que não respeitam a nossa uhum, mudança, não é? uhum, uhum, uhum. E, Claro que sim. E nesse yeah. aspecto as pessoas vão atrair um bocadinho o seu semelhante, como é óbvio, porque querem se sentir integradas, querem ter conversas que estejam de acordo com os seus ideais, os seus gostos, as suas vontades. Agora, é claro que eu, pelo menos, quando falo nesta questão, eu acho que os interesses unem. Mas é bom nós Uhum. sermos todos diferentes, porque é aí Uhum. que há variedade. Exato.
Então acho que já íamos aqui falar também de outras coisas a nível da Sim. mentalidade, mas nós criamos aqui hábitos para mudar a nossa mentalidade quando achamos que ela já não se coaduna e já não está a surtir efeito para atingir a nossa mudança, o nosso crescimento ou o nosso objetivo. Ok. Primeira coisa, vou pegar em algo muito importante que tu disseste aqui, que foi uma das coisas que mais mudou, que é as perguntas que eu me fazia. Que é, porque é que isto me aconteceu? Não é? Tipo, num tom de reclamação, num tom de vítima, não é? Porque é que isto Culpa, só acontece com os outros? Porque é que... ralhar connosco também, Exato! exigência. Sim, exatamente. Porque é que isto só acontece com os outros e não acontece comigo? Porque é que isto me aconteceu? E eu começava a perguntar, ok, para que isto me aconteceu? Ok? Como é que eu posso fazer isto? Como é que eu posso fazer aquilo? E isso é uma coisa, e eu digo que isso é um hábito, porque hoje em dia a minha cabeça, muito mais rapidamente, diante de um obstáculo, pergunta, ok, como é que eu vou resolver este problema? E antigamente era, poças, porque é que este problema aconteceu? E Hoje em ficavas dia, como? bloqueada. E ficava bloqueada. Hoje em dia, como eu pergunto como, e isto é tão claro como água. Quando tu quando tu fazes as perguntas certas, o teu cérebro dá-te as respostas que tu precisas de encontrar. Então, mudar estas perguntas que me fazia, para mim, foi essencial. Depois, um hábito básico que eu digo sempre às pessoas que querem começar a mudar aqui o mindset e tudo mais, é ler. Eu não lia. Era uma pessoa que não lia, eu lembro que esta minha mudança aconteceu no final de 2020 para o início de 2021, e não sei, para o bem ou para o mal, apanhei Covid logo em janeiro de 2021, então naquele tempo que fiquei fechada foi quando eu comecei a ler e que li o primeiro livro que começou a mudar a minha mentalidade, não é? Que chama-se exatamente Segredos da Mente Milionária. Então aí eu comecei a aprender muita coisa e apesar de ter assim um nome para uma conotação de educação financeira, ajuda muito a perceber como é que as nossas crenças influenciam os nossos resultados. Tem ali muita psicologia na base daquele livro, então achei muito interessante. Então aqui o hábito da leitura, de lermos outros pontos de vista, de aprendermos, de estudarmos. Então era muito preguiçosa, imagina, tipo, começava um livro e não acabava de ler. Então esse hábito também fez muita diferença na minha vida, porque a única coisa negativa que trouxe é que comecei a comprar tudo e mais alguma coisa de livros, mas fez muita, muita diferença. Outra coisa também que eu tive que mudar era o tipo de conteúdos que eu consumia também, não é? Querendo ou não, nós também estamos habituados muitas vezes, enquanto jovens, a consumir só determinados tipos de conteúdos. E eu comecei a mudar muito o tipo de conteúdo que eu consumia, porque eu comecei a ver, se eu quero mudar a minha mentalidade, eu tenho que mudar a forma como eu estou a alimentar a minha mente. Além de livros, começar a ver que tipo de pessoas é que eu seguia, que tipo de vídeos é que eu ouvia, o que é que eu estava a ouvir, o que é que eu estava a ler, que lives é que eu assistia. Ou seja, tudo isso também começou a tornar-se um hábito na minha vida, ao ponto de que hoje, às vezes as pessoas perguntam, Petra, como é que tu tens tempo para ouvir tanta coisa? Como é que tu tens tempo para ouvir isso? Gente, eu estou no carro, eu estou a ouvir. Eu estou a fazer trabalho burocrático, eu estou a ouvir. Estou a ouvir uma TED Talk, eu estou a ouvir um podcast, eu estou a ouvir um vídeo no YouTube. Eu estou sempre a ouvir qualquer coisa, exatamente porque eu quero continuar a mudar a minha mentalidade. E quero continuar a crescer. Então isso também fez muita diferença na minha vida. Outra coisa também, afirmações. Afirmações positivas. E às vezes nós confundimos, e vou falar aqui um bocadinho, que eu até tinha deixado aqui esta nota quando estava aqui a pensar na live, que é a questão que nós muitas vezes confundimos isto com a lei da atração. Que é, eu falo e as coisas vão acontecer. Se eu digo que tenho a carteira cheia de dinheiro, o dinheiro vai aparecer na minha carteira. Eu não acredito muito nisso, eu acredito na lei da ação, que é quando eu afirmo alguma coisa na minha vida, quanto mais eu afirmo isso, mais a minha mente vai interiorizar isso e mais o meu cérebro vai dar formas de eu alcançar. Que é do género. Está focado. Está É focado foco. nesse comportamento. Yeah. Exatamente, é foco. Então, se eu estiver ali constantemente a pensar, ok, eu sou uma pessoa, se eu vejo, em primeiro lugar, que eu tenho uma mentalidade mais fixa e que tenho determinadas crenças e determinados pensamentos negativos sobre mim, eu começo a pensar, okay, o que é que eu quero começar a alimentar a partir de agora? Que tipo de pensamentos é que eu gostava de construir a meu respeito? Que pensamentos é que me vão ajudar a ter os resultados que eu quero ter? Ok, são estes pensamentos. Então, eu vou intencionalmente utilizar isso como afirmações positivas na minha vida. E ter mesmo, tenho o telemóvel aqui, eu tenho as minhas afirmações positivas atrás de mim, exatamente para ir alimentando isso. E isso faz-me encarar a vida de outra forma. Então, repetir essas afirmações fez-me é um hábito também que eu tenho, exatamente para incutir mais isso na minha mente e para trazer estes resultados para a minha vida. Então, eu não quero aqui confundir com a lei da atração, mas sim com a lei da ação, que é, se eu penso, eu faço por onde para o alcançar. E aqui depois entro também noutro campo, noutro hábito também,
que é estabelecer objetivos. Estabelecer objetivos é um hábito porquê? Porque é uma coisa que eu faço todas as semanas. Eu tenho ali o meu horáriozinho, normalmente aos domingos ao final do dia, às segundas-feiras de manhã, onde eu olho e estabeleço os meus objetivos para aquela semana. E só pelo facto de eu fazer isso todas as semanas, eu tenho mesmo um horário reservado no meu calendário que diz organizar a semana, e isso faz-me estar focada no que é que eu quero construir. E isso vai mudando a minha mentalidade. Porquê? Porque eu não estou focada nos problemas, eu estou focada nos objetivos que eu quero alcançar. Okay? E quando mais focada estou nos objetivos que eu quero alcançar, é tipo eu estou a desbravar o mundo, por assim dizer. Basta tu pensares, tu estás numa corrida, estás numa maratona, tu não estás a olhar para os teus colegas que estão mais atrás ou que estão mais à frente, tu estás a olhar para a meta. Então, quando estás a olhar para a meta, é muito mais difícil do que os obstáculos te derrubam. Então, quanto mais focado eu estiver naquilo que eu quero construir para a minha vida e nos meus objetivos, menos os obstáculos vão ter poder sobre a minha vida. Eles até podem acontecer, mas como lá está, a minha mentalidade já está muito focada no como é que eu vou resolver, é muito mais difícil eu parar. Estes foram alguns. Ótimo, ótimo. E está muito bem. Eu acho que é uma ajuda fundamental. E tu falas aqui perguntar as perguntas certas, selecionar a informação, nutrindo o nosso cérebro com aquilo que é pertinente para aquela mudança, para atingir e para evoluir. Falaste aqui nas afirmações, que é muita narrativa interna, naquilo que nós acreditamos, que estamos a afirmar conscientemente para alimentar o inconsciente, para isso ser reprogramado e para dar nova forma a este mindset, para focar o nosso comportamento na ação, que é a mesma coisa quando nós aprendemos a conduzir. Nós hoje em dia já conduzimos de uma forma mais natural e mais inconsciente. Se nós programarmos a nossa mente e educarmos a nossa mente, esta psicoeducação, ela vai mais facilmente ter comportamentos desta mentalidade e desta psicoeducação, desta narrativa que está interna dentro de nós. Aumentar o nosso foco, muito não distrair-nos com os nossos colegas do lado ou com o que está a acontecer e até mesmo não distrair do nosso objetivo, porque depois, quando distraímos do nosso objetivo, tentamos agarrar 1001 objetivos e já estamos desfocados, frustramos e vamos rejeitar e vamos evitar o sucesso da mesma mudança. Porque depois estamos tão frustrados, aquele objetivo não resultou. Não foi aquele objetivo que não resultou, fomos nós que mudamos o objetivo pelo caminho. É como nunca apanhar a onda certa. Portanto, se vamos apanhar aquela onda, vamos fazer a onda até ao final. É um bocadinho isto. E depois, tu falaste também aqui desta procrastinação, que efetivamente às vezes acontece bastante, que é um hábito que as pessoas deixam para amanhã. Portanto, é este o foco, fazer é este o objetivo. E relembrá-lo constantemente. E eu aqui só acrescentaria escreverem sempre o objetivo da mudança. Assim, bem grande, no espelho, todos os dias, quando lavamos os dentes, afirmar: este é o meu objetivo da mudança, até conseguir efetivamente fazer essa mudança, com persistência, delicadeza. Não é deixar para amanhã nem mudar o objetivo, porque senão vai existir frustração, tristeza, raiva, repúdio, e depois nada corre bem na nossa vida. Porque nós também não temos persistência nesta mudança da nossa mentalidade. E qualquer mudança leva tempo. E é dar este tempo e este espaço em consideração. Porque muitas vezes o que as pessoas querem é imediatismo. E as pessoas, eu falo por mim também, é tudo muito rápido. E eu pelo menos faço sempre esta analogia e também a transmito sempre. A única coisa que é rápida é a palavra que nós colocamos no Google. Que efetivamente é o mundo digital. Mas nós não somos digitais. Nós utilizamos o digital para a nossa evolução, para a nossa adaptação e qualidade de vida. Mas nós não somos digitais. Nós não somos um Google que colocamos aqui. Já não tenho ansiedade. Pumba. Acabou a ansiedade. Quem dera, não Já é? mudei a mentalidade. Pumba. Mudei a mentalidade. Não há nenhum botão aqui como nós carregamos no telemóvel e no computador. Então, nós temos que ser nós a nossa mudança de forma gradual. Vamos absorver tudo o que existe para nosso benefício para efetivamente manter o foco, a persistência, o objetivo, a narrativa interna, de uma forma amorosa e com persistência e com delicadeza, para depois também não existir aquela frustração, não consegui, então vou desistir. E então aí a mudança não ocorre. Exatamente. Porque depois não atraímos a lei da nossa ação, porque também não temos mudança para tal.
Exatamente. É nem por E aí. tocaste agora Diz-me. num ponto que até falei na live da semana passada com a Rita, que era sobre autocompaixão, que é muito este equilíbrio entre, ok, eu quero mudar, eu vou desbravar, eu faço e posso e quero e vou fazer acontecer, e autocompaixão, que não é por eu estar tão, não é por a partir de agora eu estar sempre focada no meu objetivo e tudo mais, que as coisas vão dar certo. Quem dera. Mas aí também faz parte da tua mudança de mentalidade, que é tu não encarares o erro como, ai, se eu erro é porque eu sou uma pessoa que fracassada. Não, é tu encarares o erro também como faz parte do processo, não é? E encarar que se calhar a pergunta não está a ser bem feita. Porque Aham. se a vida não nos está a dar e nós estamos com persistência e a fazer tudo certinho, é porque a vida nos está a proteger de alguma maneira. Isto chama-se confiança e fé. E a mentalidade religiosa, que muitas vezes nós abominamos, porque estamos também às vezes deturpados do que é a fé. A fé é Exato. isto, é fazer as perguntas certas e perceber, ok, se eu não tenho esta resposta e se nada que eu faço está a resultar, é porque o caminho não é por aqui. E a vida não me está a dar, porque Exato. não é isto que eu preciso. É isto que eu almejo, é isto que o meu ego quer por persistência, por mecanismo de defesa, por controle, por crenças limitantes, porque se eu não consigo isto é porque eu sou inferior, não sou capaz, porque a vida não me corre bem, porque eu não tenho sorte nenhuma. Não. É porque este não é o meu caminho. Então eu não estou a fazer a pergunta certa. Uhum. Se a vida não me está a dar, é porque a minha alma não precisa, é porque a minha pessoa não precisa. O que precisa, quem está a precisar, é o ego para ter razão e poder. Porque se a vida não me está a concretizar esta minha ambição e esta minha mudança, é porque não é este o caminho que eu tenho que levar. Então eu Não tenho é que, coerente? não é coerente com aquilo que eu necessito Uhum. efetivamente. Então eu Exato. tenho que reformular a minha pergunta. Uhum. E aí tu tocas também noutro ponto muito importante, que é o porquê que este objetivo é importante para mim. Uhum, uhum. Né? E é Uma responder essa reflexão pergunta. interna e profunda. Exato. É tu responder essa pergunta com sinceridade. E tu lembraste-me agora a última consulta que eu tive antes de vir aqui para a live. A rapariga estava mesmo a dizer isso. Olha, Petra, isto aconteceu esta semana, não passei neste processo, mas está tudo bem, porque eu acredito que tudo acontece com um propósito. Isso não passei, é porque não era para passar. Porque eu fiz tudo aquilo que podia fazer. Eu, boa. Reflexão linda. Essa Yeah. pessoa está iluminada, está no caminho, Uhum. está Uhum. no seu foco. E isto é também ter Uhum. foco. E isto é ter uma mentalidade também de vulnerabilidade e de humildade. Não é Exato. isto que tem que acontecer. Eu tenho que mudar as minhas perguntas, eu tenho que mudar as minhas ações. Mas só conseguimos fazer isto se tivermos uma mentalidade expansiva. Uhum. Uhum. Porque se tivermos uma mentalidade mais fechada, qual vida, qual fé, era só o que faltava. É isso agora. É isso, a vida é Agora tão vem-me difícil. falar. Eu não tenho tempo para essas coisas. Eu tenho que resolver os meus problemas, tenho Falar que contas a para vida tem pagar. surpresas para mim. Agora vem-me dizer, olha agora estas duas psicólogas vêm-me dizer que a vida se calhar sabe o que é bom para mim, quando eu é que sei o que é bom para mim. Pois, mas as coisas não estão a acontecer e se nós já fizemos tudo, se calhar porque não é por aí o caminho. Ou então relativizar que não é o momento ainda. E persistir e dar Uhum, tempo uhum, para... Lá está, quando nós colocamos uma semente na natureza, e eu adoro a natureza e adoro fazer analogias da natureza, porque efetivamente nós aprendemos imenso com ela, porque quando nós colocamos uma semente, ela não germina de um momento para o outro, ela leva tempo. Portanto, a uhum, nossa mentalidade e a nossa concretização da nossa mudança e as nossas ambições também provavelmente podem ter esse tempo de maturação. Se calhar a melhor coisa que aconteceu foi não ter acontecido naquela altura, porque eu não tinha maturidade para exatamente. Agora lembraste-me do livro do Luís, do do Luís Luís Fernandes. Fernandes. O A pior que me pior aconteceu coisa que foi me o melhor aconteceu. foi a melhor coisa que me aconteceu. E às vezes é isso, eu vivo muito isso também na minha vida, que às vezes as piores coisas que me aconteceram foram as melhores coisas que me aconteceram porque Uhum, levaram-me a tomar decisões irreversíveis e importantes da minha vida. uhum, E às vezes é preciso acontecer o pior para depois acontecer o melhor. uhum. Yeah. E abraçar este pensamento é uma mentalidade evoluída, neste caso. Uhum. Né? É uma mentalidade que corresponde efetivamente com a mudança e a dança da vida, que é isto mesmo. É, é este caminhar, é este Exatamente. processo que eu acho que faz sentido. Então, Uhum. acho que temos aqui já um contributo muito interessante Também sobre a acho. mentalidade.
E queria também dar aqui uma dica extra, que Diz. estava aqui uma pergunta que entretanto já desapareceu, que é: será que as pessoas mudam? Não é? É muito Uhum. difícil mudar. E aqui uma dica que eu dou também, que fez também muita diferença em mim, que é: se tu estás com muita dificuldade em mudar sozinha, ok, não vou dar aquela dica de procura terapia, vá, não vou dizer essa, mas vou dar outra também que é muito importante, que é: analisa bem os ambientes onde tu estás inseridos e coloca-te em ambientes de pessoas que tenham a mentalidade que tu queres ter, Às ok? J, não é? Joel J, né, gente? Joel J está aqui. Também, olha, foi outra pessoa que eu comecei a seguir e que eu comecei a ouvir quando eu quis começar a mudar a minha mentalidade também, não é? Uhum. E quando eu digo ambientes, não é tipo tens que estar numa sala com pessoas. Ambientes também são as pessoas que tu ouves nas redes sociais, que era um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, não é? Aquilo que eu ouço e tudo mais no meu dia a dia. Então, se está muito difícil fazer essa mudança, então, tipo, procura. Olha, que, ou às vezes é mais fácil pensar assim: quais são os resultados que eu quero ter na minha vida? Ok. As pessoas que têm esses resultados, que tipo de mentalidade é que elas têm? Ok, têm esta mentalidade. Então deixa-me lá começar a ouvir estas pessoas. Deixa-me lá começar a estar no ambiente onde estão estas pessoas. Deixa-me lá inscrever num curso gratuito desta pessoa. Deixa-me lá beber do conteúdo do YouTube desta pessoa. Deixa-me lá ouvir as lives desta pessoa. Deixa-me lá procurar um grupo onde eu me possa inserir, que tenha esta mentalidade que eu quero construir. E eu já dei este exemplo uma vez também numa live, que eu fiz a minha certificação em coaching em junho do ano passado, mais ou menos um ano, e eu fui fazer uma certificação em inteligência emocional há cerca de uns 2 meses atrás. A minha postura de uma certificação para a outra foi da água para o vinho. Porquê? Porque eu, na altura que eu fui fazer a certificação em coaching, eu não tinha assim uma mentalidade ainda muito tipo de bora. Eu queria ter. E para eu querer ter, eu coloquei-me intencionalmente nesse ambiente, que é: eu tinha outras opções de tirar a certificação, fui tirar a certificação com quem fui tirar, não foi por acaso, porque eu queria ter a mentalidade que aquela pessoa tem, eu queria beber daquela pessoa, eu coloquei-me intencionalmente naquele ambiente, super acanhada, super, não era esta Petra que vocês veem aqui hoje em dia, e a forma como eu, ao beber daquele ambiente, ao colocar-me intencionalmente naquele ambiente, ao continuar a conviver com aquelas pessoas daquele ambiente, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Comecei-me a colocar noutros ambientes, noutras mentorias, noutros cursos e tudo mais, para construir essa mentalidade. E hoje, eu, graças a Deus, gente, e a todo este empenho a todos os ambientes de que eu bebi, hoje eu sei que eu também posso ser este ambiente para outras pessoas. Porque era incoerente, eu queria que as pessoas tivessem uma outra mentalidade e eu não ter. Então, eu fui-me colocar nesses ambientes para construir essa mentalidade, e hoje eu consigo também ser esse tipo de ambiente para outras pessoas. Então, se está muito difícil, procura um ambiente que tenha essa mentalidade que tu queres construir e coloca-te lá. Não, não sei como é que vai correr, não faz mal, coloca-te lá. Vai só. Vai, faz acontecer. Exatamente. Faz, Faz não dá, acontecer, tipo, vais, só faz vai. acontecer. É já Exatamente. para agora. E depois perceber se efetivamente é por aí ou não, não é? Porque Yeah. efetivamente depois também há pensamentos irrealistas, não é? Então é Hum, perceber mesmo se é a missão, se é o propósito. E eu acho que o propósito é muito importante nós conhecer. E logo o processo de autoconhecimento faz muita diferença. Porque nós podemos nos inspirar muito das pessoas, mas depois podemos perceber que nós não conseguimos. Porque se calhar a hum, nossa missão não é aquela exatamente daquela forma. Há que saber adaptar. A inspiração é boa, a reprodução também, mas perceber o nosso propósito e se aquele é o caminho também é muito importante. E logo o autoconhecimento faz-nos muita diferença. Porque efetivamente depois pode não corresponder e as pessoas ficam frustradas porque é que não conseguem, pode, lá está, não estar no seu momento, ou pode não ser a missão Não vai daquela ser para pessoa ti. fazer, estar ao serviço ou fazer outro tipo de atividades. Se calhar o trabalho é por outro lado, e por isso o autoconhecimento é tão importante. Quem somos? Quais são as nossas competências? Quais são as nossas fragilidades? É claro que nós podemos ser tudo aquilo que nós quisermos. Nós estamos sempre a tempo de mudar, mas há coisas que são muito inatas a nós. E acho que também tem que existir essa coerência, mas eu acho que também é sempre bom nós irmos para esses sítios e inspirarmos as pessoas, mesmo que nem, não corresponda com o objetivo inicial, vai saber bem aprender. E a aprendizagem é Experimenta. mudança, é Aham. movimento, é agir, é evoluir, é criar, é inovar. E isso já por si faz muito, muito bem a todas as pessoas. Aqui E o isso às vezes. Robert diz-me. Nossa, só ia dizer que isso às vezes também é importante, porque às vezes tu vais com uma expectativa e mesmo que aquilo não corresponda à tua expectativa, tu pelo menos já aprendeste para onde não ir.
Uhum. Tu já viste, ok, o caminho não é por aqui. Então, ok, já sei que não é por aqui. E já aprendeste alguma coisa mais sobre ti, sobre o teu processo, sobre o teu caminho. É ótimo, é mesmo isso também. E quando as pessoas querem outra mentalidade e outro estilo de vida, mas não fazem para isso. Roberto, efetivamente isso é um problema muito da nossa sociedade, é as pessoas quererem mudar e não fazem para acontecer. Então, se não fazem para acontecer, não há o que mudar. Não Uhum. sei se foi clara. Exatamente. Mas se a E aqui tu mudança é também. agir, e se eu Uhum. não ajo em conformidade, como é que eu posso ter outra mentalidade e outro estilo de vida? Eu lamento, não vai acontecer. Só É, se pode exatamente. acontecer de outra forma que eu não esteja a ver neste momento, Uhum. e posso estar aqui a Uhum. falar de um patamar mais egoico. É claro que eu acho que se calhar naquele momento não vai acontecer, pode vir a acontecer um dia mais tarde, mas tudo requer ação. E um bocadinho, Petra, como falaste, nesta lei da ação, nós temos que Uhum. agir. É claro que há missões que se fazem muito sem esforço. Eu tenho visto pessoas que trabalham sem esforço, porque aquilo é a missão, é o propósito. Uhum. Então parece que flui, ok? Mas as pessoas fazem também para isso fluir, agem em conformidade. Portanto, se uma mudança vem de uma ação, portanto, e se nós queremos mudar a nossa vida, nós temos que agir para isso. O que é que tu Uhum. sentes acerca disso, Petra? Autorresponsabilidade. É a É a minha responsabilidade a palavra. palavra-chave, é É, tu tens que exatamente. fazer. Portanto, é Exatamente. mais Eu um tenho que hábito que assumir a temos que incluir, responsabilidade. não é? Exatamente. Seres responsável pela tua Autorresponsabilidade. vida, pelas tuas Exatamente. ações. Uhum. E isso muitas vezes acontece. Existe um modelo, que agora não me lembro, na psicologia, que tem aquela questão da. Até tenho um post sobre isso, que é a contemplação, a pré-contemplação, e não sei o que é antes de tu mudares um comportamento, tu tens aquele momento em que ficas a contemplar, do género, eu estou a pensar em mudar, eu estou a pensar em começar a fazer isto, eu estou a pensar em começar a fazer aquilo, mas enquanto estás a pensar, não quer dizer que tu estejas a mudar, só estás a pensar. Pré-contemplação. E depois, só depois é que existe a preparação e só depois é que existe a ação. E há pessoas que infelizmente passam a vida na pré-contemplação, que é eu estou a contemplar a mudança, mas eu não estou a fazer nada para que ela aconteça. Infelizmente eu não posso fazer nada para elas. Não é? Não, como falámos há bocadinho, eu não posso obrigar ninguém a mudar. Eu posso dar umas dicas, posso dar exemplos, posso ajudar aquela pessoa, mas eu não posso obrigar ninguém a mudar. Não é? Eu considero que Infelizmente. essa pessoa tem que olhar muito para dentro. Uhum. Como Carl Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, se calhar, Exato. tenho que começar a olhar para dentro, com este Uhum. autoconhecimento, para perceber qual é que é a ação que deve fazer em conformidade, não é? Porque alguma ação tem que ser feita para mudar. E Uhum. quando não fazem, se a pessoa não olha para dentro, como é que nós podemos ajudar de uma certa forma? Exatamente. Exatamente. Mudar o chip, existe um compromisso. E qualquer processo terapêutico, seja de grupo ou individual, há um compromisso, há uma responsabilização. Nós, não há, por mais bons profissionais, por mais boas perguntas, por mais trabalho, por mais dedicação, tem que existir o compromisso e a responsabilização da outra parte. É ela que quer a mudança. Nós somos Uhum. veículos, mas o resto é uma Exatamente. ação da pessoa. Uhum. E logo, a responsabilização é uma grande resposta, sem dúvida nenhuma. E olhar para, Agora, e olhar desculpa, para Carlos. dentro é uma grande responsabilização. Exatamente. E será que as pessoas estão comprometidas com Exato. mudar a mentalidade para agir? O querer Uhum. agir para mudar a mentalidade? Uhum. Agora lembraste de uma frase que eu até partilhei no outro dia, que era, eu também ouvi não sei de onde, que é o ambiente é significativo, mas quem faz a mudança és tu. Ou Uhum. seja, um ambiente onde tu estás inserido é significativo, e ambiente terapêutico também, ambiente de processo de terapia é significativo, é muito importante, mas quem faz a mudança és tu. Ninguém pode fazer por ti aquilo que só tu podes fazer. Ninguém pode perseguir os teus objetivos por ti, porque são os teus objetivos, não é? É o que faz sentido para ti, saiu de ti. É algo que tu queres, então isso ninguém pode fazer por ti. Então a autorresponsabilidade é uma das minhas palavras favoritas, Uhum. exatamente porque pá, não, só eu é que posso fazer. Se eu não Uhum. fizer, quem vai fazer? Não é? E a responsabilidade vem acompanhada deste autoconhecimento, que é um hábito. Sim, É um sim. hábito de nos conhecermos bem. Uhum. E o Roberto diz: tenho visto isso constantemente. No entanto, o que se passa com estas pessoas? Eu acho que vou buscar aqui um bocadinho o que a Petra também tinha dito e que eu também penso dessa forma: é se calhar não estão nessa frequência.
não estão Uhum. nesse patamar evolutivo dessa mudança e dessa inovação. E devem ter a E, sua função, com certeza. e uma coisa também que nós às vezes, que isto aconteceu também muito comigo, quando nós começamos a ter esta mudança de mentalidade, imagina, tu estás aqui nesta frequência, com os teus amigos, com as pessoas que estão à tua volta, e vocês são todos semelhantes, pensam todos da mesma forma, têm ali tipo uma mentalidade, tudo bem, não sei o quê, vamos levar a vida e tal e tal. Tu começas a ficar insatisfeito com a vida que estás a viver, queres algo mais, queres resultados diferentes, estás a ver que a mentalidade que tu estás a levar até agora, que o comportamento que estás a ter até agora, é pá, não te está a levar onde tu queres ir. E tu queres mudar um bocadinho, tu vais fazer o quê? Um upgrade na tua mentalidade. Não quer dizer que as pessoas que estavam contigo te vão acompanhar. Elas podem querer continuar aqui e tu tens que respeitar. Não podes deixar que continuares aqui, não, já que elas não querem mudar, eu também não vou mudar, também não vou fazer nada diferente. Não, não deves ir por aí, mas também não deves obrigar as pessoas a irem para o teu nível, ok? E eu não estou a dizer que, não quero que me interpretem mal, que há pessoas maiores do que, não. São frequências diferentes, mentalidades diferentes. E se calhar neste momento eu posso querer algo para a minha vida que as pessoas que estão à minha volta não querem. E está tudo bem. O que é que eu, Petra, vou fazer? Vou continuar com essas pessoas e vou procurar outras pessoas que estejam na mesma frequência que eu também, neste sentido. Daí é que eu digo que eu fui procurar intencionalmente ambientes que tivessem esta mentalidade. Eu não deixei de estar com estas pessoas que se calhar não querem mudar e está tudo bem, porque está tudo bem para elas e não tem problema nenhum. Eu não deixei de estar com elas, mas eu também não deixei de procurar outros ambientes onde eu pudesse estar com outras pessoas que também tivessem uma mentalidade mais de evolução, mais de crescimento, que quisessem os mesmos resultados que eu também estou à procura. Ou seja, não tenho que obrigar as pessoas a acompanhar-me, está tudo bem. Uhum. E depois não sentes que efetivamente, apesar de não te desviares muito destas pessoas que não estão dentro desta mentalidade, não sentes que depois acaba por haver um certo afastamento inconsciente? Não é que não gostes É, desta pessoa, que não é, aceites, mas sim. simplesmente os caminhos começam já a não ser assim, mas começam a ser assim. Não quer dizer que esta pessoa Exato. esteja inferior. Sim, Pelo sim, contrário, eu sim, posso sim, estar sim, aqui e essa sim. pessoa estar aqui, mas Pode tipo ser simplesmente, assim, exato. mesmo que os interesses não sejam iguais, porque a diferença é ótima, mas a ressonância desta frequência, desta vontade de evoluir, de procurar e de pesquisar, depois começa a procurar patamares. E não quer dizer que não se ame incondicionalmente as pessoas como elas sejam, mas dependendo daquilo que a pessoa vai subindo e evoluindo, depois vai deixando de fazer sentido e não é por mal. E às vezes eu tenho pessoas que chegam até mim, até eu própria já passei por isso, que há um afastamento e depois sentem-se mal com esse afastamento. Então, esse afastamento é natural, porque Exato, faz parte efetivamente da vida. a diferença é bom existir estas pessoas diferentes, sem dúvida, mas como uma pessoa quer uma ressonância, uma frequência diferente, vai procurar. E depois há uma coisa que é: o tempo não dá para tudo. E há prioridades que as pessoas estabelecem. Então, Uhum. esta mentalidade vai procurar prioridades de crescimento e de evolução. Então, já não é uma prioridade ficar estagnado cá em baixo com aquela pessoa. E por muita pena que as pessoas tenham, porque às vezes as pessoas ficam angustiadas com este sofrimento, porque gostam daquelas pessoas, mas aquelas pessoas não as fazem crescer. Então nós Uhum. temos que saber colocar já limites, Uhum. Uhum. que é, não é por mal, não é porque eu não gosto de ti, é porque a tua mudança, essa tua inação, eu já não consigo ter tanta disponibilidade para estar ali. Não quer dizer que deixe de gostar, mas o crescimento e a mudança de mentalidade começa a ir tão para coisas diferentes que aquilo deixa de fazer sentido. Exatamente. As conversas já não batem. E tu faz-me a lembrar de um exemplo que eu dei, e se a Ana estiver aqui, ela vai se lembrar que lá temos fiz Uhum, uma classe sobre amizades, porque também vejo uhum, muito esta questão, não é? Quando é que é tempo, se calhar, de abrir mão. Eu não vejo tanto como abrir uhum, mão. E eu dei lá o exemplo da questão das estações da nossa vida, que a nossa vida também tem diferentes estações, tal como o mundo, tal como o tempo, tem outono, inverno, primavera e uhum, verão, e tem necessidades diferentes em cada estação. Nós também muitas vezes temos necessidades diferentes em diferentes estações da nossa vida. Não quer dizer que eu não gosto do verão, não quer dizer que eu não gosto do outono, não quer dizer que eu não gosto do inverno, mas se calhar neste momento estou no tempo da primavera e preciso de outra coisa nesta estação da minha vida. E está tudo bem com isso. E é um bocadinho normalizar esta questão, não é, ai não, esta pessoa não pensa como eu, vou quebrar laços com ela. Não é nesse sentido. Mas são estações diferentes, não é? uhum, Está uhum, tudo bem com isso, a pessoa vai continuar a estar lá para mim e, e é natural, como tu uhum, disseste, é normalizar isso, é natural da uhum, vida. uhum. Yeah. E as pessoas não se julgarem.
nem se maltratarem, nem cobrarem. Porque antes eras de uma forma, agora estás de outra forma. Eu estou de outra forma porque eu mudei. Porque eu permiti-me mudar. Então, há que fazer sempre a pergunta: o que é que se calhar é possível mudarmos também aqui neste convívio? E o Roberto fala aqui de uma situação que é de pessoas extremamente inteligentes, como é possível estar assim em querer mudar e não mudam? Eu acho que a inteligência, eu falo muito nesta inteligência emocional, o ser inteligente cognitivo é uma coisa, ser inteligente emocionalmente e maduro é Outra outra. coisa muito E diferente. então, o extremamente inteligente, muitas vezes a nível cognitivo, pode não corresponder com uma mentalidade de mudança. E uma mentalidade de mudança significa que há uma maturidade emocional, há uma correlação mais próxima, porque uma pessoa madura emocionalmente acaba por ter outro tipo de atitudes. Agora, depende do que é ser inteligente. Isto, uma pessoa pode ser muito inteligente e não quer mudar porque para ele não faz sentido, porque a nível cognitivo está naquela mentalidade capitalista, conservadora, que nós também tivemos a falar. Mas efetivamente a inteligência há a parte cognitiva e há a parte emocional. E pessoa inteligente emocionalmente requer compromisso, responsabilidade, foco, disciplina, todas as coisinhas que nós dissemos, a narrativa interna, as boas perguntas. E efetivamente, a pessoa madura emocionalmente evolui. Por isso é que é madura, não é verdinha. Mesmo isso. Mas, e não querem. Aqui, se calhar vai acontecer exatamente o que nós estávamos a falar. Eu acabo por estar aqui, a outra pessoa está aqui e está tudo bem. O pior é quando nós queremos obrigar as duas forças a estarem juntas. E isso também é uma mentalidade muito conservadora. Porque libertar e amar incondicionalmente e desapegar e dizer que se calhar neste momento já não se coaduna é uma grande responsabilidade e uma grande maturidade. Exatamente. E nós E não às é vezes fácil. e não é fácil, mas só que nós obrigamos e entramos em choque e acabamos por nos maltratar, acabamos por cobrar, vitimizar, gritar, chamar nomes, e tu é que és sempre assim, és sempre uma besta, e aqueles tipos de relações, tanto de amizade como de pares e amorosas, e até mesmo de familiares, mais autodestrutivas, porque a mentalidade é esta de conservação. Então, nós não podemos conservar aquilo que já não nos faz bem e que já não corresponde com a nossa realidade. Temos que saber libertar e dar espaço e não obrigar o outro, porque cada um tem o seu tempo de maturação. Exatamente. E isto é uma mentalidade expansiva, amorosa, bondosa, de compaixão. Não é fácil pensar assim. Uhum, Exatamente. uhum. Ver o que é liberdade, o que é que não é. E não é fácil porque nós não estamos habituados a pensar. Nós temos Estamos habituados a dificuldades ficar quietos. a ficar quietos acima de tudo, a querer as coisas feitas, já a pensar, dá trabalho. Esta hora não, isto é porque é de manhã porque não dá para pensar. É à tarde que não dá para pensar porque é depois do almoço. Depois é à noite que não dá para pensar Estou porque muito está cansado. cansado. Então, qual é a altura para pensar? Pensar é um estado psicológico nosso. Mas há tempo para pensar naquilo que nos angustia. Isso depois também já está muito relacionado com o nosso cérebro, não é? E com toda a nossa evolução. E acho que por aqui ficávamos as duas a filosofar. Oh, tu podes crer, agora abriste outra porta, mas é isto. É isso. É isto. Olha, queres deixar aqui alguma mensagem para as pessoas que nos estão a escutar? Olha, Sobre este acho que a tema? mensagem que eu deixo é: se tu sentes que de certa forma aquilo que estás a viver agora não ressoa com aquilo que tu gostarias de estar a viver, olha um bocadinho para a mentalidade que tu estás a ter para encarar a vida e começa a tomar pequenos passos em direção a isso. Se é começar a ouvir coisas diferentes que seja, se é mudar um bocadinho os teus ambientes que seja, se é olhar um bocadinho para os teus objetivos e ver se as tuas atitudes estão a ser congruentes com aquilo que tu queres realizar que seja, dar só um pequeno passo e às vezes até mesmo um passo de parar para pensar. Também é um passo de, ok, deixa-me lá pensar o que é que eu ando aqui a fazer. Exato, sem dúvida. Eu não acrescento mais.
Ah. Deixa as tuas palavras poder ficar aqui neste berço, nesta E maternidade. agradecer, né? E agradecer por esta oportunidade. Olha, foi uma das lives que me senti mais à vontade. Isso vais ter a certeza. Sim, olha, senti-me super à vontade. Gostei muito. Obrigada por este convite. E a todas as pessoas que estão aqui a assistir e que ainda vão assistir, obrigada. Que bom, que bom. Olha, Petra, eu acabei também esta jornada de lives em grande. Gostei imenso de te conhecer e eu já confiava, eu sigo muito a minha intuição. E de facto, às vezes ela está virtuada, outras vezes está desvirtuada, efetivamente, mas desta vez estava bem virtuada e foi muito bonito quando eu te disse hoje ao telemóvel: eu confio, estamos no caminho. E de facto foi muito bom ter confiado hoje, porque efetivamente correspondemos muito com aquilo que queríamos também transmitir às pessoas. Foi muito genuína, porque não tivemos aqui nada programado, portanto, e foi uma conversa assim, bem calma, serena, e efetivamente acho que ajudou muito, muito às pessoas. E para quem quer trabalhar também aqui esta mudança de mentalidade, e tu falaste muito bem aqui no processo de gratidão, agradecer, agradecer as pequenas coisas. Isso não é religião, isso é um ato de mudança. Totalmente. E para quem quiser, pode nos seguir aqui, a mim, à Petra, seguir o nosso trabalho, as nossas coisas, poder falar connosco, partilhar as nossas páginas para chegar a mais pessoas. Se vos fizer sentido, partilhem esta live. Partilhem, porque nós estamos cá para partilhar as coisas boas. E eu acho que é muito importante levar a mais pessoas estas pílulas de psicologia de uma forma gratuita, uma forma muito natural, para aumentar este despertar, efetivamente de olhar para dentro e efetivamente podermos mudar quando já não estamos bem. E poderes fazer este passinho devagarinho, deixando aqui estas sementes crescendo de uma forma mais amorosa, que é o que nós todos, o que é que nós todos estamos à procura? Felicidade e amor uns nos outros. Só que às vezes Exatamente. temos comportamentos que não são muito adaptáveis a esta procura, mas estamos desvirtuados. Então é manter o nosso foco aqui. Exatamente. E obrigada a ti, Petra, Obrigada, obrigada a todas eu. as pessoas. Eu não vou, eu Obrigada. vou já publicar esta live na página, mas só amanhã é que faço a descrição. Está bem? Combinado. Está Tá bem. combinado? E para as pessoas também Obrigada que nos mais podem uma vez. ouvir. Sim, Um combinado. beijinho grande, minha querida. Beijinho, Obrigada. tchau, tchau, Tudo a correr beijinho, bem. obrigada, Até beijinho. Tchau, breve. tchau, beijinho, tchau, tchau, obrigada a todos, beijinhos.